Amém? Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o... A primeira coisa maravilhosa que Deus ministrou ao coração é: aqui está o caminho para o surgimento de um irmão. Quando a gente fala nascer, quer dizer gerou. E é impossível gerar um irmão se antes esse que se tornará um irmão não amar o amigo. É impossível. A primeira pergunta que eu fiz quando eu parei para meditar nesse texto é: quem é o amigo que eu tenho que amar? Ou quem são os meus amigos? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para a gente definir e determinar quem é o amigo que a gente tem que amar, a gente tem que ter essa visão que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então o padrão para a gente estabelecer quem é um amigo é olhar para quem? Para Jesus. E aí a gente vai entender, irmãos, que a gente chama muita gente de amigo e de irmão que não é amigo e não é irmão. Isso é um problema, tá? Porque aí eu tenho na minha vida um espírito de engano e eu tenho que tomar cuidado. Então como é que eu sei olhar para uma pessoa e dizer que essa pessoa é um amigo? Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículos de número 13 ao 15, vai dizer assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Guardal, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí Jesus vem aqui e Ele já dá uma apertada, Ele dá uma segregada, dizendo: eu dei a vida, sabe por quem? Pelos amigos. Aí Ele continua dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Às vezes a gente fala: não, meu amigo é aquele da escola, meu amigo é aquele vizinho do meu lado, vizinho do outro lado. Aí eu te pergunto, ele faz a vontade de Cristo, de Jesus? Se ele não é amigo de Jesus, porque ele é meu? Mas aí ele vai um pouquinho mais além: já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Ele: mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito o quê? Conhecer. Irmãos, todas as vezes que você se depara com alguém que faz conhecer aquilo que é do reino dos céus, esse é uma luz neste mundo, é um filho da luz. Esse é amigo. Esse é amigo. Guarda algo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Má conversação, irmãos, não vai fazer a gente conhecer as revelações que vêm do Pai. É amigo esse? Cuidado. Filhos das trevas não é amigo. Se eu vim aqui como um pastor e o evangelho que eu anunciar tem dissoluções, tem desvios doutrinários, eu vos fiz conhecer os mistérios do reino dos céus? Não, também não sou teu amigo. Então observa que nessa relação de comunicação, quando vocês vêm na minha vida e são uma luz na minha vida, luz que anuncia um evangelho puro e genuíno, que me faz conhecer os mistérios que são nos céus, eu te tratarei como um que? Amigo. Só que uma vez que se anunciou para mim a luz de Deus, a verdade do evangelho, e eu não quis praticar, eu não fiz o que foi mandado, eu não fui o que? Amigo. Quer ver um exemplo disso ou não? Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo de número 23 e 24, diz assim, ó: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Creu. Se ele creu, quer dizer, a luz apareceu para ele,
E ele colocou o quê? Em prática. Quer ver exemplo? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A luz apareceu e ele fez o que foi mandado. Amigo, Deus desperta ele de madrugada, vira para Abraão e fala: ei, Abraão, pega o teu filho, sobe o Moriá e sacrifica o teu filho para mim. Ouviu a voz e creu, foi fazer. Amigo, por isso que Jesus restringe, voltando lá no texto de João 15, versículo 13, ele vai falar: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus, do que amigos. Quem são esses? Aqueles que vê o Filho e crê. Esses que viu o Filho e crê nele, esses serão o quê? Salvos. Então, irmãos, cuidado com quem a gente chama do quê? Amigo não é o fofoqueiro do lado, não, irmãos, que chega em você, em mim, e fala: oh, você ficou sabendo do fulano, do Beltrano? Não é amigo, não. Aquilo é luz. Amigo não é aquele que chama para as coisas erradas. Ou às vezes, irmãos, não chama nem para coisas erradas, mas nos tira do centro da vontade de quem? Não é amigo, não. Você sabe o que é o mais triste? Jesus disse que os nossos inimigos seriam os da nossa própria, o quê? Casa. Porque não são luz para levar a gente a ver o Filho e crer nele. E quando a gente é luz na vida deles para mostrar o Filho para crerem nele, não creem. Não são amigos. Então, voltando àquele texto de Tiago, capítulo 2, versículo 23 e 24, o versículo 24, ele vai dizer, ó: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Por que pelas obras, irmãos? Porque uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. O amigo apareceu, a luz resplandeceu. Se eu não pôr em obras a minha fé, é uma fé o quê? Morta. Você quer ver um exemplo de amigo? Na tradição judaica, quando iam buscar a noiva para casar com o noivo e as virgens estavam junto com a noiva, quem vinha na frente avisando: aí vem o noivo, é o amigo. Você sabe quem que é o amigo? O amigo é quem prepara o caminho para que exista uma o quê? Aliança. Irmãos, eu falo sem medo de errar. Como o caminho que leva para o céu é apertado e poucos são os que encontram, sabe quantos amigos nós vamos ter nessa jornada? Mas o dia que você encontrar um, aquele que é uma luz de Deus para a tua vida, ama ele, irmãos. Mas não anda esporadicamente, não, porque o texto vai falar o quê? Em todo tempo ama o amigo. Esse que é uma luz, ou seja, esse, irmãos, que revelou a palavra de Deus. Jesus, nesse caso aqui, foi alguém que recebeu a revelação do Pai e falou: eu vos fiz conhecer o que o Pai diz. Cristo está à destra do Pai hoje, Ele tem os teus vasos. Não é o que revela o erro do lado, não, é o que revela a palavra de Deus pura e o quê? E genuíno. Mas guarda algo: se eu não amei o amigo, quer dizer, a luz veio, trouxe a vontade de Deus, e eu não pratiquei a vontade de Deus, guarda algo, eu me tornei, você sabe o quê? Um inimigo. Eu virei um adúltero. Por que adúltero? Eu não traio a minha esposa, eu não traio o meu marido, mas traio a palavra de Deus. Por isso Tiago disse isso, olha lá. Tiago, capítulo 4, versículo do 4 ao 6, todos conhecem esse texto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele coloca embaixo assim, ó: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem o que, irmãos? Mas peraí, se eu não estou traindo o Espírito Santo, por que ele vai ter ciúmes de mim? Esse sentimento de ciúmes é um sentimento de quando você olha para o teu cônjuge, olha para um namorado, um relacionamento, e você vê que ele está olhando diferente, ele está cobiçando diferente, ele está querendo coisas diferentes. Quem é uma luz está cheio do quê? Do Espírito Santo. Esse, no abrir da boca, quem vai falar é o próprio Espírito para a igreja. Aí ele diz: tem ciúmes. Quando? Ele não faz o que ele manda. Se não faz o que ele manda, já foi amigo do mundo, porque o mundo faz o que Deus manda. Aí ele diz embaixo, olha lá:
Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem que é o soberbo? É o que não quer amar o amigo. Sabe quem que é o nosso maior amigo? Não. Espírito Santo de Deus. E se eu for um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu me tornei o seu, que eu sou luz deste mundo. Mas se eu for vazio do Espírito Santo de Deus, não me trata como amigo, não. Então, voltando lá no versículo, como que ele vai dizer então lá na parte A? Em todo tempo ama quem? O amigo, ou seja, em todo tempo ama a luz. Irmãos, um amigo, guarda algo, tem momento que ele vai fazer feridas em nós. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Leais, isso é lealdade, são as feridas feitas pelos amigos, mas os beijos do inimigo são enganosos. Você sabe como é que o amigo faz a ferida? Quando ele corrige e açoita aquele que ele ama. Às vezes a palavra que o amigo vem, irmãos, que ele vai te dar é de correção. Vai ser açoite, os açoites são para as purificações do mal. Mas guarda algo, essas feridas que são leais. Às vezes a gente quer ficar no erro e recebendo, sabe o quê? Beijinho, irmãos. Isso é conduta de inimigo. É conduta de inimigo. Então, em todo tempo, não tem um momento, não tem uma vírgula, não tem uma separação. Ama o amigo. Trazendo para uma outra conotação, em todo tempo ama a luz deste mundo. Quem ama não finge. Quem ama não é leviano. Quem ama folga na justiça. Quem ama se entrega por completo. Então é impossível nascer um irmão se não amar em todo o tempo. É impossível. Porque quem que é minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que fazem o quê? A vontade do meu Pai. E Jesus falou, aquele que faz a minha vontade é meu o quê? Amigo. Tem um monte de gente, irmãos, que já recebeu a revelação da palavra, não faz a vontade do Pai, e a gente olha para ele e chama ele, sabe do quê? Irmão, amigo, irmão, chama pelo nome. Mas a hora que a gente colocar esses termos na frente, a gente tem que tomar o quê? Cuidado, porque é muito sério, é muito sério. Aí olha a parte B desse versículo, ele vai falar assim, ó: e para a hora da angústia nasce o irmão. Irmãos, guarda algo, em todo tempo amou, ou seja, a pessoa amou a revelação. Ele fala, na hora da angústia que vai nascer o quê? O irmão. Que hora é essa? Você sabe que hora é essa? Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 ao 3. Olha lá. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, olha a luz. Aí ele diz, guardareis para os cumprir. Ama em todo tempo o amigo, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Aí ele continua, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual vosso Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, ou seja, se esse amor era verdadeiro ou era o quê? Fingido, era falso. Aí ele continua, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O dia da angústia é o dia da provação. No dia da angústia a gente entra diante de uma bifurcação. Se eu vou ser um irmão, ou se eu vou me tornar um inimigo. Por isso que em Tiago capítulo 1 versículo 12 está escrito isso aqui, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tentação sofre aonde? Deserto. Quem andou 40 anos foi em que lugar? Deserto. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem promovido aos que o amam.
virou irmão, virou príncipe, virou irmão de Jesus. Príncipe, e um príncipe tem o que na cabeça, irmãos? A Bíblia fala, quando a semente é lançada, ou seja, o amigo resplandecendo, e cai numa terra pedregosa, ou seja, um coração que não ama como Deus deseja que a gente ama. Aí ele vai dizer o texto, virão as perseguições e as angústias, e essa semente não dará o quê? Fruto, vai morrer. Ei pai, se é amigo do teu filho, seja uma luz na vida dele. Ei filho, se é amigo do teu pai, se o teu pai foi uma luz, faça o que ele está te pedindo. Ah, isso daqui eu vou fazer, que isso aqui é bom, mas isso aqui eu não vou fazer não. Em todo tempo, amor? Irmãos, em todo tempo ama o amigo. Aí a gente ouve isso, às vezes a gente não quer descer, né? Aí Deus vem, põe a mãozinha dele e dá uma apertadinha, fala, agora vocês vão ver se desce ou não. Aí vem o versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Irmãos, o que é um fiador? Toma cuidado, porque às vezes a gente olha fiador, só lembra lá de um contrato, né? De compra e venda, que tem um lá que está como fiador. Fiador é todo aquele que tem uma dívida para pagar. Se você for no lugar e comprar um apartamento, o primeiro fiador, o primeiro responsável por pagar as prestações ou pagar o apartamento é quem comprou. E depois põe um outro atrás que fica na retaguarda, que vai ser um fiador, que terá o que? A responsabilidade de cumprir aquilo que o primeiro não fez. Mas os dois são fiadores. Mas observa que a pessoa, quem é o homem que é falto de entendimento, ele compromete-se ficando por fiador, ela é na presença de quem, irmãos? Do seu amigo. Em outras palavras, na presença do amigo. O amigo é a luz deste mundo, ou seja, a luz revelou, a palavra veio, irmãos, pode ter certeza, se eu não praticá-la, eu tenho uma dívida. É na presença do seu amigo. Pastor, você é meu amigo. Se eu, como pastor, te ensinei a verdade, eu vou ser uma testemunha diante daquilo que você, o quê? Aprendeu. Mas se o pastor ensinou através do Espírito Santo de Deus, Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Eu posso rodar onde eu for, eu vou estar na presença de quem? De um amigo. O falto de entendimento compromete-se. E quem se compromete fica com o quê? Com a dívida. E naquele dia vai ser o que, irmãos? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 17, versículo de número 27. Olha o que fala aqui, ó. Lá nós estávamos falando do homem falto de entendimento. Aí ele vai dizer aqui, ó. O homem de entendimento é do que, irmãos? Precioso espírito. Que precioso espírito é esse? Porque se é falta de entendimento, não é de precioso espírito. Mas se é de entendimento, é de precioso espírito. Que precioso espírito é esse? Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Somente a parte B, olha lá. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então vamos voltar lá agora no versículo que nós estamos meditando. O homem falto de entendimento, quem é esse? Não tem um espírito manso e... Se não tem um espírito manso e quieto, é uma pessoa contenciosa. Se não tem um espírito manso e quieto, é uma pessoa rebelde. Porque na presença do amigo, ou seja, a luz revela e não põe por obras, fica por fiador. Irmãos, tem dívidas que não é dinheiro que paga, não. A palavra de Deus manda a gente não dever nada a ninguém. E a palavra de Deus, ela vai mais além. Ela fala assim, ó, você que se identificar com um presbítero que governa bem, que ensina a palavra e a doutrina, esse é digno de dupla honra. Aí eu não honro porque eu não amei o amigo, porque esse presbítero foi um amigo. Eu vou ser fiador dessa dívida. Um dia Deus vai o quê? Vai cobrar. E só paga a honra com honra, não tem para onde ir. E tem uns que vão mais além ainda, que está vendo que não estão fazendo o que a luz manda, porque está na presença do quê? Do amigo, e ainda quer comprar o erro do outro. Ao invés de ser um amigo para fazer feridas leais,
e falar: converte dos seus caminhos, começa a dar beijos de inimigo, ficou como fiador. Então, pelo amor de Deus, irmãos, olha o caminho que Deus está dizendo. Vamos amar um amigo em todo tempo. No dia da adversidade, permanece amando a luz, porque se em algum tempo a gente não amar, a gente vai ficar por fiador, a gente vai ter uma dívida. E a dívida é assim, mais cedo ou mais tarde, com quem a gente tem essa dívida, ele vai pedir o quê? Conta. Ele vai pedir conta. Ah, pastor, então eu vou fugir da presença de um amigo, porque Deus não tem por conta o tempo do quê? Da ignorância. Então é melhor eu nem conhecer desse jeito, Oséias, capítulo 4, versículos 6 ao 9. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, ou seja, não amou o amigo em todo o tempo, ou não quis fazer amizades, que são amizades que convêm o quê? A Deus. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A Bíblia diz que o mandamento é lâmpada e a lei é o quê? Luz. Esqueceu da lei, não amou o amigo. Ele fala: também esquecerei dos teus filhos. Salva minha família, salva os meus filhos. Ama-o. Aí ele continua: com eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Não, se mudou a honra em vergonha, significa que estava fazendo certo. Aí chegou uma hora que o em todo tempo cortou. E estava sendo o quê? Honrado. O que passou a vir foi vir o quê? Vergonha. Aí ele continua: comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Ó o fiador, ó a conta, porque não amou em todo o tempo o quê? O amigo. E aí a conta chega. E aí quando a conta chega, irmãos, são só o quê? São tempos de lágrimas, para ver se a gente se converte do mau caminho, se der o quê? Se der tempo. Porque se a cobrança ainda vir em vida ainda a gente pode pagar. Jesus disse que quem caísse nesses cárceres, enquanto não pagasse o último derradeiro ceitil, não sairia da lei. Por isso, irmãos, se o teu pastor está pregando a verdade, em todo tempo ama o teu o quê? Mas se o que a gente está pregando aqui não é verdade, eu não sou amigo. Pega as coisas e faz o quê? Mas se o que está sendo pregado aqui é conduta de um amigo, quem deu as costas e foi embora, ficou por fiar, tem uma conta aí para pagar. E no dia da angústia, o dia que veio a palavra para tirar algumas coisas e o coração angustiou, quiseram ser irmão, então se tornaram o que, irmãos? Inimigo. Pastor, mas eu não posso sair da igreja? Acho que pode. Pede a benção e vai para um lugar onde tem palavra de vida. Sai de um lugar onde você tem um amigo e vai para um lugar onde você vai ter outro que é amigo. Porque se não tiver amigo lá, tá indo para o lugar o que? Ninguém está preso. Aonde Deus está, ali há o que? Liberdade. Provérbios, capítulo 17, agora o versículo de número 20. Olha lá. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Irmãos, quem que é o perverso? Guarda isso. Jesus olhou para todos e falou: vós sendo maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. Então não tem ninguém bom. Bom é só Deus. Nós somos maus e estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Mas quem que é o perverso? O perverso é aquele que ajunta pecado sobre pecado. Quem é que ajunta pecado sobre pecado, irmãos? Não vai estar aqui, mas em Isaías capítulo 30, a Bíblia vai dizer que aquele que busca o conselho na fonte errada, ou seja, busca a amizade com a pessoa errada, e entra debaixo de uma cobertura espiritual errada, esse ajunta pecado sobre pecado.
perverso não ouve o que o Espírito diz, ele não tem um espírito manso e quieto. E olha o que o texto diz para quem é perverso de coração: jamais achará o bem. Irmãos, não produzir ciúmes no Espírito Santo, não. Que todos que produzem, pode se preparar, jamais achará o... Quando ele fala achar, sabe o que ele ia dizer? Essa pessoa vai ficar procurando e não vai o quê? Ela não vai encontrar. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Irmãos, um perverso de coração, ele não guarda o teu coração. Pelo contrário, ele cocheia em dois pensamentos. Ele não crê o que o amigo falou e não age como amigo, cocheia em dois pensamentos. O perverso de coração, ele tem impurezas no coração, ou seja, não se purifica da iniquidade. Um perverso, se você procurar lá no significado da palavra perverso, vai falar que uma pessoa perversa, ela apresenta estado de devassidão, ou seja, é uma pessoa dissoluta e libertina. Dissoluta porque mistura o santo com o profano, tem dissoluções, não purifica-se da iniquidade. E libertina porque ela acha que tudo é lícito e tudo convém a Deus. Esquece que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Uma pessoa que tem um coração perverso, se estudar o termo da palavra perverso, vai dizer assim lá no dicionário, contraria as leis da vida moral. Vai dizer assim, contraria as leis da natureza, ou seja, não respeita o que é natural. Olha para o teu corpo, o que você vê aí, é natural ou não é natural? O que não é natural, irmão, pode purificar. No nosso caráter, na nossa conduta com o nosso semelhante, que tipo de lei moral habita em nós? Se a gente não respeitar o corpo, a alma e o espírito do jeito que Deus quer, não, perverso de coração jamais achará o quê? O bem. Pastor, mas que palavra, não é palavra dura não, irmãos. Isso é culto racional. Se a gente não for uma pessoa devassa, ou seja, uma pessoa dissoluta, libertina, se a gente for uma pessoa que tem um caráter moral de Deus, ou seja, o interior é de Deus, se a gente respeita as leis naturais, ou seja, isso aqui é o que Deus me fez, eu sou assim, eu aceito a vontade de Deus na minha vida, eu purifiquei o meu coração, aí eu vou achar o quê? Porque do coração procede as saídas da vida. Se procede as saídas, se procede as fontes, quer dizer, vai começar a fazer as escolhas certas, nos momentos certos, e Deus será o quê? Glorificado. Mas ele põe um ponto e vírgula. Por que um ponto e vírgula? Porque se eu me purificar de toda a perversão, irmãos, é um ponto final, eu vou achar o bem, ponto final. Se eu não me purificar de toda a perversão de coração, aí vem o segundo abismo, aí vem uma vírgula, aí ele vai falar, e o que tem a língua dobre, venha cair no mal. Por que ele vai falar da língua? Põe Lucas, capítulo 6, versículo de número 45, olha o que ele vai dizer, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, vai ser um amigo, vai ser uma luz. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque de abundância do seu coração fala o quê? A boca. E se o coração é perverso, o que vai sair dessa boca? O que vai sair dessa boca é o que o texto diz, onde a gente está meditando ali no versículo 20. Uma língua dobre. Irmãos, eu vou explicar de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer o que é uma língua dobre. Eu quero que cada um aqui desenhe para mim como é uma língua de cobra. O que você vê na ponta dela? Ao dobre, a fenda pronto, língua de cobra. Ao invés de ser um porta-voz do Espírito Santo, ao invés de ser um amigo, vai ser um filho das trevas e um porta-voz do diabo. Por isso que em Tiago, capítulo 3, versículo do 10 ao 12 diz isso, olha lá, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Um pouquinho antes você vai falar que existe uma língua, que é como um mundo de iniquidade. A língua dobre, bênção e maldição.
Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não, quando a gente vai para figueira, figo e figueira, então falando da mesma árvore. Quando Eva dá ouvido à serpente, a algo que é perverso de coração, e ela se envolve com a desobediência a Deus, ou seja, em todo o tempo não amou o amigo. Ela depois vai e persuade Adão, e Adão ainda dá crédito ao que ela diz, fica por fiador de Eva. Aí eles correm atrás das folhas de figueira, ou seja, tenta cobrir a nudez, buscando remédio e alimento no lugar o quê? Errado. E chegou uma hora que Deus veio como fiador cobrar conta, porque uma hora ele desceu lá na terra e veio pedir o quê? Conta. Se Adão repreendesse Eva, ele não era fiador. Os dois ficaram por fiador. Aí Deus olhou e falou: tá vendo, Adão? Agora espinho o quê? Abrolho, vai perder a terra o quê? Prometida. Tá vendo, Eva? Agora é dores de parto. Ó a conta. Por isso que ele vai dizer: a figueira produzir azeitona. Azeitona, irmãos, o nosso Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Ele não tem nada com a figueira. Ou a videira figos, o nosso Jesus Cristo, irmãos, é a videira também verdadeira. Aí ele continua: assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você quer ver um tipo de língua dobre? Nosso pastor recentemente pregou: sabedoria que vem do alto e sabedoria terrena, animal e diabólica na mesma boca. Mas pastor, não estou entendendo ainda, me dá um exemplo mais específico. São pessoas que dizem grandes coisas e blasfêmias. Agora entenderam? Grandes coisas e blasfêmias. Você sabe quem que fez isso daí? São as obras da besta, que está mergulhada nas águas do mar. E lá nas águas do mar, irmãos, tem lá o dragão, a serpente veloz, tem lá o Leviatã, a serpente tortuosa. O que sai da boca do falso profeta é uma língua dobre. Não, você acha que o falso profeta vai vir aqui e vai pregar tudo fora da palavra? Vai dizer coisas que são sabedoria do alto, mas vai dizer coisas que são terrenas, animais e diabólicas. Misturou as duas, a dissolução que vai tornar o coração perverso. Você sabe que é o mais triste? A Bíblia diz que nos fins dos tempos surgiriam o quê? Muitos falsos profetas, homens com língua dobre. É o fogo que inflama e não é o fogo que purifica. É o fogo, irmãos, que incendeia uma floresta, mas não enche do Espírito Santo de Deus. Ó a língua partida. E ainda nesse mesmo versículo, olha lá no versículo 20, na parte B ele diz: ó, o que tem língua dobre vem o que, irmãos? A cair no mal. Cair. Quem cai perdeu o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo de Deus entra numa pessoa, coloca ela de pé. Por isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz isso: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Cuidado com a língua dobre. Provérbios capítulo 17, versículo 24. Olha o que vai dizer ali: no rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O que se vê no rosto do entendido, irmãos? E o homem entendido, ele tem um espírito o quê? Precioso. Ele é manso, ele é quieto, ele recebe de bom grado a palavra o quê? De Deus. Ele recebe as correções, os açoites, as feridas feitas pelo amigo, sabendo que aquilo é para o bem. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 13 ao 14, diz assim, olha lá, ó: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se
abate. Irmãos, quando é que o coração de um homem está alegre? Cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. É primeiro justiça, depois vai ser paz e depois vem alegria no Espírito. Quando a gente é um homem entendido, que a gente é manso e quieto, a gente vai dar crédito ao que o Espírito diz. Nós vamos praticar aquela justiça. Nós vamos encontrar a paz de Deus e o nosso coração vai estar cheio da alegria do Espírito Santo, e isso traz formosura para o semblante. Mas ele diz essa segunda parte, ele fala: mas pela dor do coração o Espírito se abate. Quando é que Deus abate alguém, irmãos? Quando a pessoa se comporta como um soberbo. Ele dá graça ao humilde, mas resiste. Mas ele abate quem é o quê? Soberbo, não quis ser manso, o quê? E quieto. Aí esse coração vai estar cheio do quê? De dores, da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus acrescenta e não traz consigo o quê? Dores. Aí a parte B ele diz: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Ó, a língua dobre. Mas olha o primeiro parte aqui, ó. De quem em todo tempo amou o amigo. O coração entendido buscará o conhecimento. Em todo tempo amou o amigo. Observa lá no versículo 24 de Provérbios 17, que ele diz, ó, no rosto do entendido se vê o quê? A sabedoria. Irmão, sabedoria é a luz. Sabedoria está atrelada à palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, não foi amigo e não é irmão, ele está dizendo, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto, o quê? Natural. Vê sabedoria no rosto dele? Você sabe quem é que tinha esse semblante cheio de sabedoria? Moisés. Moisés subiu no monte. Ele recebeu a revelação dos mandamentos no monte, ou seja, o amigo manifestou para ele, ele creu naquilo e desceu. Quando ele desceu e chegou diante do arraial, todos enxergavam no rosto dele a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Aí quando a gente se envolve com a língua dobre, olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? A serpente veloz, a serpente tortuosa, o Leviatã, o dragão, é o que tem a língua dobre, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Ou seja, não vai aparecer no rosto desta pessoa a sabedoria de Deus. Mas lá em Provérbios 17, versículo 24, tem uma vírgula ali, ó. Ele vai dizer, mas os olhos do tolo vagam pela extremidade da... Irmãos, guarda algo. Sabe o que significa esse verbo aqui, ó? Vagar. Eu procurei, e a hora que eu procurei, eu enxerguei dois significados que eu falei, meu Deus. O primeiro significado desse verbo vagar significa ocupar-se, dedicar-se. Você sabe o que ele está dizendo? Tira isso aqui e põe ocupar-se ou dedicar-se. Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o tolo, ele se ocupa e se dedica com tudo que tem nessa. Os olhos dele não estão voltados aonde? Para o céu. Sabe quando o semblante dele vai resplandecer a sabedoria de Deus? Se a sabedoria de Deus vem do céu porque quem é falto de sabedoria peça, sabe quando? Está ocupado e se dedicando a tudo que tem nesse plano terreno e esqueceu o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas tem mais uma coisa de interessante nisso. Observa que os olhos do tolo, lá no versículo 24 que a gente está meditando, ele vaga e ele bota uma posição aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó?
extremidades da terra. Você sabe o que Deus está querendo dizer para isso? É o tipo de pessoa que só olha para fora, mas não olha para... Quer ver um exemplo disso? Quando Deus foi prestar conta com Adão e com Eva. Quando chegou em Eva, Eva falou: Senhor, a culpa é da serpente. A hora que chegou, irmãos, em Adão, Adão falou: a culpa é de Eva. Só olhou para fora. Ao invés de assumir o erro e falar: Senhor, eu dei crédito à voz errada, eu fiz errado, a culpa é minha, Senhor, estou aqui, me perdoa. Não, só olha para fora. Irmãos, quantas pessoas eu já fui apacentar, e às vezes você ia tratar a perversidade quando corrompe a lei natural. Aí aquela pessoa vai lá: então, mas você está falando da perversidade da minha lei natural, mas aquele lá que está pervertendo a lei moral. Eu falei: irmão, cuida da tua, o quê? Para de olhar para fora e vai olhar para... O erro seu é seu e o erro dele é dele. Quer diminuir o teu erro olhando para o erro de quem? E pecado é o quê? É pecado. Tolo. Irmãos, a luz veio. A hora de eu participar da ceia é... Examine-se o quê? O homem a si mesmo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava ensinando? Não seja tolo. Se o outro está sendo falto de entendimento e se comprometendo diante do amigo, deixa ele. Tem algo que vai ser cobrado dele. Ele está falando: olha para dentro, presta atenção no teu culto e resplandeça a sabedoria de quem? Não seja tolo. Você quer ver outra coisa que eu entendo quando eu olho para a extremidade da terra? Extremidade quer dizer só olha para o exterior, mas não olha para o interior. Irmãos, Deus quer mudar. Deus quer uma igreja circuncidada de coração e de carne. Não é só circuncisão de carne e nem só circuncisão de coração, é circuncisão de coração e de carne. Se a gente olhar para os escribas e fariseus, lobos com peles de ovelha, de cordeiro, tinha pele, ou seja, a extremidade da terra ludibriava, enganava, mas quando abria a boca tinha a língua o quê? Dobre. O sábio, ele não olha só para o exterior. O sábio olha tanto dentro como fora. O tolo só olha fora. Você quer ver um exemplo de tolice também, olhando pelas extremidades da terra? Irmãos, a palavra de Deus diz que a gente é como uma erva do campo. A erva, ela nasce, cresce, ela floresce, mas depois ela murcha o quê? Morre. A palavra de Deus vai falar assim: embora o vosso exterior se corrompa, o seu interior se renova a cada dia. O tolo só está preocupado com o quê? Com a corrupção do seu o quê? Exterior. Nossa, e agora? O que vai ser? Irmãos, o exterior vai voltar para o pó e Deus tem uma nova natureza para aquele que for fiel e justo às suas escrituras. Para finalizar, irmãos, versículos 27 e 28 de Provérbios, capítulo 17. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Observa que o que possui conhecimento guarda as suas palavras. Sabe por que guarda, irmãos? Porque é o que está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque morte e vida está no poder das palavras. Morte e vida. Quantas pessoas que no abrir da boca saem palavras torpes, parvoíces, chocarrices, mas a gente não vê uma palavra divinamente inspirada para poder redarguir, corrigir e instruir em justiça. Que a Bíblia diz que ela é proveitosa para ensinar também. Quantos que no abrir da boca você não ouve um salmo, um hino, um cântico espiritual? Mas fala de Deus também, tá, irmãos? E a hora que a gente olha tem uma língua dobre. Irmãos, se a gente não tem conhecimento, ou melhor, se a gente não tem a revelação do Espírito para falar, o versículo 28 deixa bem claro. Se não tem sabedoria, é tolo. E o tolo só basta uma coisa para ele. Faz o quê?
cala. E vai buscar o quê? Sabedoria. E depois vem e fala de maneira inspirada por quem? Porque quando vim falar de maneira inspirada por Deus, vai se apresentar diante da pessoa que está falando como um amigo. Um amigo. Mas se não abrir da boca, o que fala é tolice, é amigo que está falando? É inimigo. Eu quero ser amigo de todos aqui. E vocês querem ser meus amigos? Então a gente tem um papel um com o outro. Seja uma luz na minha vida. Nem que no abrir da tua boca você tiver que gerar feridas. Leais. Seja um amigo na minha vida. E como amigo, eu tenho que ter um espírito precioso de mansidão e quietude. E praticar aquilo que a luz resplandeceu. Varrendo a casa e tendo diligência. E nisso a gente estabelece um relacionamento de amizade. Mas o dia que for para abrir a boca e não tiver a sabedoria, que eu e você nos calemos. Porque até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Se você for um amigo para a minha vida, eu for um amigo para a tua vida, a gente tem um compromisso, irmãos. Nos amarmos em todo o tempo. Sabe o que é isso? E aí vai vir o dia de angústia, tanto na minha vida como na tua, porque o dia mal vem para todo mundo e a tentação vem para todo mundo para receber o quê? A coroa, e nisso vai nascer o irmão. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer para mim e para você quando nasce o irmão? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e unir. É como óleo precioso ao Espírito precioso, que desce sobre a cabeça, que molda toda a mente, que passa pela barba, a barba de Arão, olha o posicionamento nosso como sacerdote, e chega até a orla, olha o nosso posicionamento como reis. Aí ele vai dizer como orvalho. Nosso pastor pregou sobre a neve, e a neve não deixa de ser um tipo de orvalho congelado. É algo que vem do céu para o quê? Para a terra. É a justificação de Deus para todos nós, que desce sobre o monte, e ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É tempo de gerarmos irmãos. Essa é a palavra de Deus, mas para isso precisamos ser o que, irmãos? Amigos. Não é amigos, irmãos, com aquilo que é trevas. Temos que ser filhos da luz e obedecermos aquilo que nos é o que? Revelado. Irmãos, quando a gente entra num ambiente que a gente não convive com isso, é gostoso estar num ambiente cheio de inimigo? E se está cheio de inimigo, sabe quando vai nascer o irmão? Eu quero que Deus transforme essa igreja aqui, num nível de amizade que a gente nunca teve antes. E que nasçamos em nós um vínculo familiar de irmandade. Porque em todo tempo nós amamos o amigo e consequentemente a luz da palavra de Deus. Sim, eu agradeço a minha oportunidade.